Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios da apostila número 4. A aula de aplicar conceitos e desenvolver o tema. Vamos lá? Faremos então a leitura de parte dos textos teóricos, que são muito extensos, juntos. E depois veremos também a proposta de número 3. 1.1. Um pouco de história sobre encadeamento lógico. Na antiguidade clássica, Zenão foi um dos primeiros filósofos a ensinar a arte de argumentar. Após o surgimento da democracia na Grécia Antiga, os sofistas, sábios em grego, que eram os primeiros filósofos do período socrático, desenvolveram a retórica, entendida como a arte de persuadir. A retórica estava diretamente ligada às artes, que tinham por objetivo o estudo, o debate sobre a verdade. Os sofistas, responsáveis pela preparação dos filhos da classe dirigente para as discussões políticas feitas na agora praça pública ateniense, ensinavam técnicas que auxiliavam as pessoas a defenderem o seu pensamento particular e as opiniões próprias. Sócrates, no entanto, vendo o mau uso da dialética e da retórica por parte dos sofistas, buscou a verdade na arte de argumentar. Ele notou o uso de raciocínios falaciosos e procurou estabelecer com rigor a definição dos conceitos a utilizar, acreditando que a argumentação era o caminho para a formação de espíritos críticos. Foi Aristóteles, no entanto, quem teorizou e sistematizou com mais rigor o campo da argumentação. 1.2. Argumentar versus demonstrar. A teoria da argumentação contemporânea se opõe à ideia de reduzir o pensamento humano à lógica formal e à matemática. A demonstração é entendida como uma sucessão finita de argumentos restritos às regras da lógica, mostrando que determinada afirmação é necessariamente verdadeira quando se assumem certos axiomas. A argumentação, ao contrário da demonstração, opera com justificativas. A função da argumentação é a de induzir um auditório a dar o seu consentimento e a sua adesão, ou seja, levar o auditório a preferir aquilo que o enunciador está propondo a qualquer outra proposta. 1.3. Condições para o sucesso argumentativo. Como visto em aulas anteriores, o sucesso argumentativo depende de alguns princípios, como um bom repertório. Quanto maior a carga de atributos, maior a preferência por aquele produto, por aquela ideia. E que a linguagem e os valores sejam compartilhados entre enunciador e enunciatário. 2. Lógica e retórica. A teoria do silogismo, exposta por Aristóteles, baseia-se em um raciocínio lógico em que a validade da conclusão decorre necessariamente da verdade das premissas colocadas. As premissas são as proposições, as ideias de que se parte para chegar a uma conclusão. Vejamos como se opera o silogismo demonstrativo. Todas as grandes cidades têm shopping centro. O Rio de Janeiro é uma grande cidade. Logo, o Rio de Janeiro tem shopping centro. A premissa maior, uma generalização, é a de que a verdade é que todas as cidades têm shopping centro. Na sequência, a premissa menor, uma particularização igualmente válida, é a de que o Rio de Janeiro é uma grande cidade. A conclusão aberta, com a conjunção logo, consequentemente, é verdadeira, uma vez que o Rio de Janeiro tem shopping center. Considere agora o seguinte raciocínio. Livros são vendidos em livrarias. Comprei um livro, logo fui à livraria. Na retórica, trabalha-se com os raciocínios previsíveis, não necessariamente verdadeiros. Nesse caso, a conclusão a que se chega é a de que é possível, provável, plausível, uma vez que as premissas sobre as quais ela se sustenta não são logicamente verdadeiras. 3. Argumento baseado na lógica. Apesar de sustentar a divisão entre lógica e retórica, os argumentos que
se apresentam comparáveis aos raciocínios formais, se aproximam da lógica. Assim sendo, o discurso produzido é fruto de uma reflexão do enunciatário, que é transmitida pelo enunciador ao auditório. Este, por sua vez, é persuadido por aquele por meio de estratégias que apelem aos valores e às crenças das pessoas. Nesse caso específico, o conceito de verdade não é relevante, mas sim o efeito de sentido à verossimilhança, isto é, a impressão de validade que o enunciador causa no enunciatário. 3.1 Algumas técnicas argumentativas. São inúmeros os recursos usados com a finalidade de convencer. Trataremos aqui apenas de alguns tipos de argumentos. Causa e consequência. Um dos raciocínios mais explorados nas dissertações, a relação de causa e consequência, muitas vezes anda de mãos dadas com a análise histórica do problema proposto. Explora-se, nesse caso, uma relação lógica bastante elementar, mas que apresenta resultados eficientes do ponto de vista argumentativo. A argumentação do texto seguinte, sobre o tema da intolerância da FUVEST de São Paulo, é sustentada pela busca de explicação na história da humanidade das raízes do passado do problema. Texto Raízes no Passado. Um recente fenômeno que remonta da Segunda Guerra Mundial e aos poucos torna-se comum em nossas vidas cotidianas é o crescimento de movimentos neonazistas e neofascistas, retratando uma realidade nunca plenamente recuperada. Desde os tempos mais remotos, a discriminação já existia, a escravidão da antiguidade, mais tarde substituída pela servidão do medialismo, bem como declarações de pensadores como Maquiavel, Moros e Voltaire, constitui provas de tal fato. O homem por si só é preconceituoso, dando-se o direito de julgar o próximo e submetê-lo a seus desejos, movido por um sentimento de superioridade infinita. Soluções? Difícil encontrá-las, tamanha a abrangência da questão. Talvez caiba ao governo dar um patamar inicial a seus cidadãos, para que transmitam valores de bem a seus descendentes. Talvez as famílias eliminarem preconceitos fúteis durante a educação dos filhos. A verdade é uma só, a solução virá do povo, já que, como já disse Rousseau, uma vez o poder emana do povo, no dia em que nos reunirmos em torno de uma causa, a resolução seguramente virá. Este texto apresenta logo no título Raízes no Passado a intenção do candidato de fazer um passeio pela história da humanidade, no intuito de explicar que o desrespeito ao próximo e a xenofobia não são problemas novos, mas consequências de um passado marcado pela persistência da intolerância. Para sustentar a ideia de que a discriminação tem causas históricas, o autor do texto cita a escravidão da antiguidade, passa pela escravidão, pelo nazismo alemão e pelo fascismo italiano, representados respectivamente por Hitler e Mussolini. Além do conhecimento histórico, relações de causalidade estão a serviço da argumentação. Finalidade. A relação de finalidade do ponto de vista argumentativo expõe ao enunciatário a relação direta entre os atos, as intenções, os objetivos ou os propósitos que os regem. O próximo texto é um cartaz que tem lá: Amamentar hoje é pensar no futuro. O cartaz, criado na Semana de Amamentação, foi elaborado para conscientizar as mulheres dos benefícios dessa prática. Quanto à relação semântica, esse tipo de raciocínio exprime a finalidade, o objetivo de determinada ação. As conjunções mais comumente utilizadas para o estabelecimento dessa relação são que, para que, a fim de que. Por exemplo, a campanha foi criada a fim de conscientizar as mulheres dos benefícios da amamentação. Condição. Semanticamente, a condição se estabelece como um ato necessário para a realização de outro ato. Muitas vezes vemos construções com implicações lógicas. Se isso, então logo aquilo. Tenho dois irmãos, Jorge e Leandro. Um é médico, o outro engenheiro.
Se Jorge não é médico, então Jorge é engenheiro. Então Leandro é médico. Esse tipo de argumentação se organiza sintaticamente com a apresentação de uma conjunção subordinativa condicional, como, se, caso, contanto que, desde que, dentre outras. Comparação. Na comparação, confrontam-se duas ideias, dois comportamentos, dois grupos, dois elementos. Nesse momento, estabelece-se as semelhanças e as oposições entre eles. Tira, assim como esfirra, podem ser abertas ou fechadas. Segundo Humberto Eco, que estabeleceu este modelo, tão mais abertas serão quanto mais possibilidades de leitura oferecerem, e tão mais fechadas quanto mais restrito for o campo de interpretação. Na minha produção tem de tudo, com vários índices de abertura. Nestas, de almanaque em especial, tive uma intenção mais ou menos clara, que alcança seu êxito na leitura, conforme os códigos de quem lê são parecidos com os meus, que as fiz. A comparação, em primeiro momento, funciona como analogia, em que se marca a semelhança de maneira cômica entre as tiras, forma de produção textual mais comum de Laerte, e as esfirras. Tiras, assim como esfirras, podem ser abertas ou fechadas. Proporção. A proporcionalidade é explorada no mesmo texto. Ao retomar a citação de Eco sobre as possibilidades de leitura das tiras, tão mais abertas serão quanto mais possibilidades de leitura oferecerem, e tão mais fechadas quanto mais estrito for o campo de interpretação. Ressalva. Da ressalva, o enunciador coloca em oposição valores, crenças ou fatos distintos que podem levar a conclusões igualmente distintas. É o que ocorre no trecho da canção Provei, do Noel Rosa Evadico. A música, que tem como tema a desilusão amorosa, no terceiro verso nega explicitamente amar novamente. O quinto verso, iniciado com a conjunção porém, introduz uma mudança de direcionalidade argumentativa, ao mostrar que, apesar de todo o sofrimento vivido, há uma nova esperança e o eu lírico continua a crer no amor. Provei do amor todo amargor que ele tem. Então jurei nunca mais amar ninguém. Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende e que me quer bem. Agora a proposta 3. Faremos uma leitura breve dos textos e iremos para a proposta. Texto 1. No restaurante de classe média, pessoas torcem o nariz e pagam a conta antecipadamente, sem concluir a refeição, porque na mesa ao lado senta-se um casal negro com uma filha e um filho adolescente. Ninguém comenta ou reclama de que se trata de uma demonstração criminosa de racismo. Não comprovável, mas evidente. A adolescente discriminada põe-se a chorar e pede aos pais para ir embora também. A família comemorava ali o 14º aniversário dela. Para outros, mesmo se antes eram muito próximos, queremos a imobilidade à distância. Caçamos sem respeitar os direitos humanos mais básicos. A intolerância, que talvez não conste no index das religiões mais castradoras, é com certeza um feio pecado capital, do qual talvez nenhum de nós escape, se examinarmos bem. Texto 2. Entrevista com a Zilda Márcia Gicroli, historiadora e diretora executiva do Laboratório de Estudos da Intolerância da Universidade de São Paulo, USP, que investiga e discute o tema em todas as suas vertentes. Qual é a proposta do Laboratório de Estudos da Intolerância? Trata-se de um centro multidisciplinar da Universidade de São Paulo, USP, que investiga todos os dilemas da intolerância, seja ela política, religiosa, cultural, sexual. Incluímos também o que chamamos de intolerância ao intolerável, prostituição infantil e massacres de populações indígenas e de rua, por exemplo. Trabalhamos ainda com os direitos dos animais, refletimos sobre a forma como os homens os tratam, descobrimos como eles agem em relação aos seres humanos. Faremos um grande seminário sobre o assunto aberto ao público. É possível desenvolver a tolerância? Sim.
A intolerância é totalmente cultural. A cultura foi criada pelo homem para a sobrevivência da espécie. Ela tem esse objetivo, que é a proteção da vida, e não a destruição. A autonomia cultural não pode ir além da vida humana. Quando a cultura se apropria da negação do outro, é preciso uma intervenção. Fascismo, comunismo, nazismo e todos os outros ismos totalitários produziram ao longo dos tempos algumas das mais pavorosas cenas de intolerância perpetradas pelo homem contra alguém que ele julga diferente. A praga da intolerância só atinge esse patamar de perversidade quando o outro valor já não vigora mais há muito tempo. A democracia. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Aniquila-se a democracia em nome de um ideal revolucionário, que promete semear a liberdade e o fim da opressão dos mais fracos. Essa é a promessa, mas o que se colhe jamais é a libertação, apenas abuso e intolerância. Numa primeira fase, o abuso é interno e concentrado contra os inimigos políticos do regime. Depois, todos se tornam inimigos em potencial e até a delação de vizinhos vira uma arma de controle social. Na fase seguinte, surgem as guerras contra os inimigos externos. Com base nas informações e reflexões de todos esses textos apresentados, ou ainda agregando a eles outros elementos que você julgar pertinentes, vocês vão redigir uma dissertação em prosa, ou seja, em parágrafos, lembrando-se que uma dissertação ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão, por isso que a gente diz em prosa porque é em parágrafos, e norma padrão sobre o seguinte tema: a intolerância em xeque. Muito obrigada por terem acompanhado essa correção de exercícios. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até!